Ei, gente, joia! Então, hoje eu vou gravar um vídeo bem importante, né? Que é sobre a questão de áreas de conhecimento, que são obrigatórias na redação, você tem que fazer na redação e eles esperam mais de uma área de conhecimento, o que pode dificultar, né? Normalmente eu indico colocar pelo menos, no mínimo, umas duas, mas eu acho que o ideal mesmo é umas 3 áreas de conhecimento, porque eles pedem variadas. Variadas, pra mim, são 3 áreas. Só que eu entendo que às vezes a gente não lembra de nada, às vezes é difícil relacionar o tema ao posicionamento, e por isso que eu vou gravar essa aula sobre áreas de conhecimento coringa, que são aquelas áreas de conhecimento que dá para encaixar em vários temas ao mesmo tempo, desde que você realmente entenda o contexto daquela área de conhecimento. Dá para encaixar em vários temas, bobear até todos, tá? Então é muito importante a gente sempre ter algumas áreas de conhecimento para essas questões, né, esses temas que a gente não lembra de nada específico. Por exemplo, o tema de ano passado, né, no caso quer dizer 2019, foi a democratização do acesso ao cinema. É muito difícil lembrar um tema específico em relação a cinema, entende? Uma área de conhecimento, no caso, específica em relação a cinema. O que muita gente fez foi a área de conhecimento coringa, entende? A área de conhecimento que encaixa em qualquer tema. Por exemplo, é sobre desigualdade social. A desigualdade social é um posicionamento, né, que dificulta a democratização do acesso ao cinema. Então a pessoa pôs uma área de conhecimento sobre a desigualdade social. Né? Desigualdade social é uma problemática, né, relacionada a diversas questões. Então é uma área de conhecimento boa. Outra questão, descaso, né, do Estado, descaso do governo, é uma questão também que pode ser colocada como um posicionamento, entende? Outra coisa, a Constituição, né, a Constituição de 1988, que garante, né, que resguarda inúmeros, todos os nossos direitos. Eu nem pus aqui não, mas eu vou pôr aqui, ó. Constituição. A melhor de conhecimento que tem, porque dá pra pôr em tudo. A Constituição de 88 depende do tema. Por exemplo, se for um tema sobre liberdade de expressão, a Constituição, né, ela preza a liberdade. Um tema sobre, por exemplo, violência, qualquer tipo de violência, né, violência urbana e tal. A Constituição também prega a questão do direito de ir e vir, o direito à liberdade, o direito à saúde, direito à educação. Entende? A Constituição dá para pôr em diversos temas. Né? Direito a lazer, por exemplo. Eu usei a Constituição passada no tema sobre cinema, que a Constituição resguarda o direito de todos ao lazer. Entende? Então, é uma área de conhecimento coringa também, tá? Vou começar pelas alusões históricas, nem sei se eu coloquei história. Tá, vou começar pelas alusões históricas. Coloquei algumas alusões aqui, eu vou explicar em quais temas você pode colocar, né? Claro que pode ter outros temas além do que eu vou citar, né? Só pensar direitinho. Vamos lá, antiguidade greco-romana, depois você fala em diversas coisas, como por exemplo questão da política, né, que a política começou lá na Grécia, a democracia, né, tanto que tem muita frase de Aristóteles sobre política, sobre democracia, né, os romanos, né, inventaram a república e muitos temas que sobre política, sobre democracia, você pode colocar, entendeu, sobre a antiguidade greco-romana. Além disso também, não especificamente tema sobre política. Se qualquer tema que o Estado tenha algum papel e que ele não está cumprindo o papel, você pode falar sobre a questão da criação da política, criação da democracia, que a democracia está sendo ferida, entende? Dá para colocar. Outra coisa também na antiguidade greco-romana é a questão que nessa época existiam cidades independentes, né? Consequentemente, os gregos inventaram a cidadania, né? Meio sem querer, porque tinha cidades-estados, tinha uma organização urbana muito boa, tinha um planejamento urbano. É algo bacana também. Por exemplo, um tema sobre mobilidade urbana. Se o seu posicionamento é falando que não há organização, não há planejamento urbano das ruas das cidades brasileiras, que isso dificulta a mobilidade urbana, dá para você colocar a antiguidade greco-romana. Outra coisa, religião e filosofia. Tinha mitologia grega, mitologia romana, a filosofia grega, né, que trazia as explicações para o mundo, né, Império Romano perseguia muitos cristãos, então a gente pode falar da questão da intolerância religiosa também, né,
A mitologia grega nossa, é bem bacana, que o pessoal pode achar que não, mas dá pra citar na redação, tá? A mitologia grega, né? Claro que você não vai falar, por exemplo, que precisa de amor porque a deusa do amor, né, existe e tal, não. Né? Dá pra você fazer relação da mitologia com a atualidade, o que pregava a mitologia. A mesma coisa que você faz com um filme, o que tá mostrando o filme e você faz uma relação com a realidade, beleza? Em questão da religião, tinha muita perseguição, né, em relação à religião, para citar em temas de intolerância religiosa. Outra coisa também na antiguidade greco-romana é a valorização do corpo, né, muita valorização do corpo. Corpos fortes, corpos magros, estética, entende? Qualquer tema sobre estética, sobre padrões estéticos, dá para citar a antiguidade greco-romana. Outra coisa, violência, era demais, muita guerra, muita violência urbana, né? Roma era muito violenta, os romanos e os gregos, eles falavam que os povos que falavam latim eram bárbaros. Tipo assim, realmente, era uma ofensa, falavam que eles eram bárbaros. Então, né, é um tipo de violência e, além disso, preconceito linguístico, né? Dá pra citar no tema de preconceito linguístico, que na antiguidade greco-romana, os gregos, né, os romanos, viam as pessoas que falavam o latim como bárbaros, né? A questão de inferiorização das pessoas, né? De se sentirem superiores por causa da linguagem. Tema sobre preconceito linguístico e tal. Outra coisa também é a questão do êxodo urbano, que dá para citar nessa questão de antiguidade greco-romana, né? Porque eles começaram a sair das grandes cidades, né, em busca de bem-estar. Outra questão também é as relações sociais, né? Que tinham muitas relações sociais. Não era fácil distinguir quem era um cidadão ou não, né? Lá da cidade. Quem era considerado realmente. Por exemplo, eu acho que escravos não eram considerados cidadãos. Eu acho que analfabetos. Pessoas que vinham de fora mesmo, tipo assim, não tinha isso de fazer cidadania no lugar. Tinha muita questão, sabe? Escravos, pessoas mais pobres. Então, não tinha essa questão de cidadania, mostrava desigualdade, tá? Então, é muita coisa falando nessa questão da antiguidade grego-romana, tá? Revolução Industrial. Coisa pra caramba! Muita coisa, eu vou colocar em muito tema. Praticamente tudo que eu citar em Revolução Industrial, né? Você pode começar uma redação, por exemplo, falando... na sociedade pós-revolucionada industrialmente, vírgula. Aí você continua falando como, tipo assim, mostrando algum avanço, entende? Por exemplo, na sociedade pós-revolucionada industrialmente, percebe-se grande avanço tecnológico, não sei o que, não sei o que. Dá pra citar isso, tipo assim, em todas as redações, né? Mas vamos lá, Revolução Industrial, trabalho infantil, muito trabalho infantil, as crianças precisavam trabalhar, porque, né, o pai e mãe trabalhavam na indústria e ganhava muito pouco, e principalmente as mulheres, e a criança tinha que trabalhar também, consequentemente, né, pedofilia, consequentemente, né, morte de criança, acidente de trabalho, tipo assim, tinha criança que caía na caldeira quente e morria simplesmente, tipo assim, não tinha nenhum direito, né, outra questão, falta de direito, né, não tinha direito nenhum. Outra questão, desigualdade de gênero. As mulheres ganhavam pouquíssimo, bem menos que os homens. Além disso, muitas eram extremamente assediadas, violentadas, estupradas, né? Outra questão de violência, né? Desigualdade de gênero pode ser citada na Revolução Industrial. Outra questão, degradação do meio ambiente. Muitas fábricas, muitas fábricas poluindo muito. Muito desmatamento, muito lixo, né? Outra questão que dá pra citar também, consumismo, economia, né? Na época da Revolução Industrial começou a produzir muito, consequentemente a população produzia muito, né? Porque a população está consumindo muito, né? Então é aquela questão da produção em massa que teve na Revolução Industrial. Nossa, a Revolução Industrial teve muita coisa que dá pra citar também na redação do Enem, tá? Outra questão é a Segunda Guerra Mundial. Nossa, cara, dá pra citar muita coisa na Segunda Guerra Mundial, né? Um dos fatores, emancipação feminina, porque muitos homens, né, os maridos foram para a guerra, né? Os maridos foram para a guerra, aí as mulheres tinham que trabalhar, né? As mulheres precisavam, né, do sustento e tal, e além disso, muitas mulheres precisavam tocar os negócios da família, então realmente teve uma grande emancipação feminina, e na época da Segunda Guerra Mundial, tinha muita, né, desigualdade de gênero, muito preconceito, né, com a mulher que trabalhava, muitas famílias proibiam, inclusive.
Outra questão, publicidade, manipulação. Gente, que isso? O nazismo manipulava muito a população. A gente acha assim, nossa, como que as pessoas apoiaram o nazismo? Gente, eles eram extremamente manipulados, sabe? Na televisão, no rádio, só passava o que, né, os nazistas deixavam, entendeu? E eles mostravam o nazismo como a melhor coisa do mundo, com inúmeros benefícios. Eles usavam a televisão a favor deles. Tinha, inclusive, um programa na televisão que era negócio de propaganda e não sei o que, não lembro, depois vocês pesquisam, que era com esse objetivo, das pessoas se tornarem favoráveis ao nazismo. Então, muita manipulação, né? Inclusive, citei isso no tema sobre manipulação do usuário através dos meios de comunicação, ó, bacanaça, nunca imaginei que fosse cair um tema desse, eu tinha esse tema na cabeça porque eu estudei muito, sabia que esse tema ia cair, podia cair de diversas formas, citei, muito bom. Por exemplo, um tema sobre a publicidade infantil, dá pra você citar o nazismo, né, mostrando que a publicidade, que a manipulação do usuário está presente desde a Segunda Guerra, né, então, né, é um tema muito bom, é uma área de conhecimento muito boa, né, e a mídia fazia parte da população e tal. Pra você ter ideia, a televisão foi uma invenção nazista, para fazer que as pessoas se tornassem favoráveis ao nazismo. Né? Outra coisa também desenvolvida na época da Segunda Guerra foi a medicina, né? Junto com a medicina veio cirurgias, transfusões de sangue, raio-x, né? Muitas inovações tecnológicas também, né? Muitas armas, computador também foi criado na Segunda Guerra Mundial. Qualquer tema sobre tecnologia, eu tô colocando bastante tema sobre tecnologia. Vocês podem falar, né? Que desde a Segunda Guerra Mundial, com inúmeros avanços tecnológicos, como, por exemplo, a criação do computador, né? Aí você pode falar que o computador foi criado com o objetivo de ser um aliado nas guerras, e atualmente é algo que grande parte da população usufrui, entende? É uma área de conhecimento muito boa. Né? Outra questão também, né, que é inevitável, é a questão da violência na Segunda Guerra, bomba atômica, armas químicas, violência em massa, tipo, sim, matou muita gente, né? Outra coisa também que pode colocar, a questão de ódio a minorias, né, preconceito demais, os homossexuais, judeus, ciganos, negros, que foram, né, realmente exterminados, principalmente os judeus, né, nossa, milhões, que se eu não me engano foi 7 milhões, né, não sei, milhões morreram por causa do ódio às minorias. Qualquer tema em relação a preconceito, discriminação, dá pra citar o nazismo, tá? Outra coisa também é a colonização do Brasil. Maravilhoso, gente. Maravilhoso esse tema. E eu citei na minha redação de ano passado também, entende? É uma noção histórica que dá pra você adaptar aos temas que caíram. Vamos lá. Questão indígena e alteridade. Que isso, gente? Indígena, tipo assim, passou a ser escravo. Entende? O indígena era visto como inferior. O indígena era violentado. O indígena, né? As indígenas eram estupradas, assediadas. A gente pode falar também da questão, né? Digamos assim, do roubo, né? Que eles pegaram e roubaram as terras dos indígenas. Entende? Questão de o tanto de doenças que eles trouxeram para os indígenas, porque os indígenas nunca tiveram contato com nenhuma doença. Muitos morreram por causa das doenças que os portugueses trouxeram, tá? Outra coisa, questão religiosa, né, jesuítas, catequizando os índios, né, pode colocar também como uma forma de preconceito, intolerância religiosa. Outra coisa, eurocentrismo e imperialismo, eles estão pegando as terras ali, ó, como se fosse deles, não era dele, tem aquela questão de divisão de terras, né, mas é errado, né, porque era dos índios, eles estão ali primeiros. Outra coisa, genocídio, além, né, da toda a violência que tinha e tal, realmente matavam os índios, a questão da doença, né, que eu falei que foram trazidas pelos europeus, né, o escambo, né, as trocas culturais, que não sei se vocês sabem, o escambo era os portugueses traziam bens para eles que eram baratos e trocavam em troca de serviço para os índios. Por exemplo, eles pegavam um espelho, os índios ficavam maravilhados com o espelho, achavam uma coisa de outro mundo. Aí eles davam espelho para os índios, roupas, alguns objetos em troca do trabalho dos índios, né? Por exemplo, era pegar o pau-brasil e tal. Né, gente? Aquele negócio, né? Abuso do... como que fala, gente? Abuso, né? No setor trabalhista. Não sei a palavra direito, não. Desenvolvimento da língua geral, né? O português foi desenvolvido durante a colonização, porque o português, né, foi uma união doida da linguagem falada pelos índios, né, pelos indígenas com o português de Portugal. Relações com o meio ambiente também,
né, que os índios acreditam que são só com a natureza, a questão das reservas indígenas, da preservação do meio ambiente, que os índios prezavam muito por isso, e chegou o homem, né, acabou com muita coisa, matou muito e tal. Enfim, outro tema também, vinda da corte real para o Brasil. Tema maravilhoso, coloquei na minha redação. Foi isso que eu coloquei na minha redação passada. Foi. Cadê? Com a vinda da corte real para o Brasil em 1808, consequentemente, né, influenciou o desenvolvimento da cidade, né? Criaram muitas coisas com a vinda da família real. E foi isso que eu usei a meu favor na redação. Criaram bibliotecas, criaram universidades, criaram um museu nacional, trouxeram o teatro, e foi isso que eu usei a meu favor. Junto com a família real, eles trouxeram a dramaturgia, entende? Trouxeram pessoas para fazer dramaturgia para eles e tal, pro lazer deles. Eu citei isso na minha redação de ano passado, né? Porque a pessoa que tá lá no cinema é dramaturgia, aquilo, querendo ou não. Por exemplo, focar em um tema sobre educação, que eu tô cotando bastante também, você pode falar da vinda da corte real para o Brasil em 1808, começaram a inserir a educação no Brasil de melhor, não tô falando de melhor qualidade, né? Mas, enfim, começaram a inserir a educação através das universidades e tal, da influência do museu também, da criação de bibliotecas, bacana, dá pra citar. Desenvolvimento da arte, da ciência, né? Trouxeram muitos artistas, pesquisadores também, que bacana. Desenvolvimento econômico, consequentemente também desenvolvimento da imprensa, porque começaram a criação de livros, jornais e revistas. Maior incentivo à cultura, criaram teatros, trouxeram artistas, né? Consequentemente a dramaturgia encaixou perfeitamente com o tema de ano passado de cinema, né? E a marginalização brasileira, né, gente? Porque não foi só flores, né? Porque muitas pessoas foram expulsas de suas próprias casas, tipo, em casas boas e tal, elas expulsadas e foram marginalizadas, né? Pessoas, tipo assim, pobres e tal, não falando de gente rica, não, gente pobre. Muita gente expulsada das casas para as pessoas da corte real morarem lá. Tem pessoas que viviam nos centros, aí foram morar nos morros. Outra coisa também que é bacana de relacionar, que consequentemente com isso, né, essa grande expulsão de pessoas que moravam no centro, as pessoas iram morar sendo marginalizadas, morar nos morros, houve a criação de cortiços sem saneamento, sem infraestrutura nenhuma, entende? Outra coisa bacana que dá pra citar também. Que mais? Cadê? Idade Média. Gente, Idade Média é sensacional, tem muita coisa pra falar da questão da Idade Média. As condições da higiene, né? Como, por exemplo, a questão da pandemia, da peste negra, por causa dos ratos, da sujeira que tinha na época. Religião, a questão da Inquisição, que eles perseguiam muito as pessoas de religiões diferentes, jogavam na fogueira essas pessoas, né? Temos sobre preconceito religioso, essas coisas, tolerância religiosa, né? Dá pra citar, né, a Santa Inquisição da Igreja Católica, muita desigualdade, muitas revoltas sociais na época, também dá pra citar. Crise de 1929. Gente, sensacional, dá pra citar muita coisa, né? A Grande Depressão, né? A questão da instabilidade econômica, a questão da economia, a questão do desemprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas, consequentemente pobres, passando fome, né? A questão de crítica ao capitalismo, né? A desigualdade. Outra questão, questão de transtornos psicológicos. Muita gente não imagina, mas dá pra falar. Muitas pessoas se suicidaram. Muitas pessoas ainda entraram em realmente depressão na crise de 1929, né? Porque pessoas, tipo assim, que faliram de um dia pro outro, não tinha nada mais. Muitas pessoas realmente se suicidaram. Então é bem bacana. Nazismo e fascismo, né? A gente pode falar da questão da intolerância, do radicalismo, né, extremo, no preconceito às minorias, nacionalismo, né? Nacionalismo exacerbado, né? Porque ser nacionalista é uma coisa, agora ser nacionalismo exacerbado já é algo ruim, né? Manipulação da população, né? Que eu falei da questão da Segunda Guerra, né? A propaganda e mídia, preconceito, censura demais. Tinha muita censura no nazismo, muita censura no fascismo, né? Não sei se vocês sabem, mas muitos cantores, muitos artistas foram presos na época do nazismo e tal, na época da ditadura, que eu também vou falar. Porque não podiam, né, criticar, não podiam falar nada em relação ao governo.
Questão de direitos humanos, né, que não tinha, infelizmente, né, muitas pessoas morreram. Preconceito, né, com inúmeras pessoas, né, homossexuais, negros, pessoas de religiões distintas, inclusive pessoas com deficiência. A Era Vargas, gente, a Era Vargas, né, foi bacana, teve um grande desenvolvimento industrial no Brasil, muitos direitos trabalhistas, tá, isso é muito bacana de citar, né, na Era Vargas houveram muitos direitos que foram nascendo, tanto que, assim, o Vargas, né, trouxe bastante direitos pro Brasil, tanto que muitas pessoas chamavam ele de pai dos pobres, né, realmente auxiliava nesse quesito. Né, a questão da mídia e propaganda, que também era bem presente, né, era Vargas. Se vocês verem livros de história, ele tinha a questão do populismo, né, que era a popularização do Vargas, que era bem grande entre as pessoas mais carentes e tal. Perseguição, não é, como que é? Além, né, dessa questão de mídia e propaganda, também tinha a censura e ditadura durante a questão da Era Vargas, né? Porque teve, durante a questão da Era Vargas, a perseguição às pessoas e tal, porque não foi só Fro, né, gente? Porque teve negócio, tinha os objetivos dele e tal, ele deu golpe, então, complicado. Outra questão também foi a ditadura militar do Brasil. Não deve cair na parte de história, que nem ano passado não caiu na parte de história, porque nosso excelentíssimo presidente não acredita na ditadura. Que infeliz. Mas dá pra estar na redação. Maravilhoso. Violência, repressão, falta de democracia, censura extrema. Liberdade de expressão, a questão de desaparecimentos. Muitas pessoas desapareceram até hoje, ninguém sabe pra onde foram, né? Muitas pessoas realmente foram assassinadas na ditadura militar por ter posicionamentos diferentes, por não concordar com o que o governo fazia, né? Manipulação da mídia, como eu falei, demais. Tipo assim, músicas eram censuradas, filmes eram censurados, pessoas eram censuradas, né? Realmente matavam as pessoas, é muito doido. Né, perseguição política, movimentos sociais também tiveram, é questão de direitos humanos, né, porque não eram resguardados os direitos humanos. Então realmente foi muito complicado, gente, muito complicado, né. Sobre a questão de alusões históricas, vocês podem relacionar com diversos temas uma mesma alusão, mas tem que tomar cuidado de como vocês vão relacionar, entende? De como vocês vão explicar, belezinha? Vai ficar bem grande esse vídeo, pelo jeito. Agora vamos para citações. Citações é bem bom, gente, porque dá pra colocar encaixar em muita coisa. Ó, primeira citação. Se alguém não entender, me manda uma mensagem, tá? Que eu pego e falo direitinho o que tá escrito, né? Porque a minha letra é horrorosa. Ó, a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou nação. Oscar Wilde, poeta, né? Creio que ele é filósofo também. Maravilhoso, gente. Dá pra você pôr em qualquer conclusão que você for fazer, né? Não só conclusão, mas aí, tipo assim, desenvolvimento e tal, mostrando que, por exemplo, a questão da reivindicação da sociedade através de alguma questão, algum problema, né? Você coloca, primeiro a população tem que realmente ficar insatisfeita para depois reivindicar e, consequentemente, ter o progresso. Bom, ó, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas, Zygmunt Bauman. Qualquer problemática, né, em relação à sociedade, que se a população, se a sociedade reagir, vai haver mudança na problemática, entende? E a questão de preconceitos, problemas sociais, né? Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. A gente pode falar, por exemplo, uma conclusão onde você está falando de melhorias em fiscalização de alguma questão, melhores programas e tal, expandir algo que já existe. Aí você pode pôr, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros, né? Consequentemente, a problemática vai permanecer. Confúcio, filósofo chinês. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Qualquer tema em relação à educação, qualquer tema. E se, por exemplo, na conclusão você pôr algo relacionado à educação, como escola e tal, alguns projetos escolares, você pode pôr também. Muito bom. Não há vida sem correção, sem retificação. Ou seja, precisa mudar as coisas, ter melhorias, corrigir as coisas para que realmente algumas coisas melhorem. É a mesma questão aqui de cima, né? Se você for pedir para expandir algum programa que já existe na conclusão, fiscalizar, né? Melhorar alguma coisa que já existe, você pode pôr. A democracia não é apenas a lei da maioria, é a lei da maioria respeitando o direito das minorias. Muito bom, tá? Muito bom. Qualquer coisa em relação à desigualdade e tal, discriminação, muito bom esse tema, essa frase. A segurança só para alguns é de fato a insegurança para todos. A gente devolveu em tanto tema isso, né?
Tipo assim, por exemplo, desigualdade de gênero, a questão que o homem se sente segura na rua, mas a mulher não se sente segura. E aí? Sabe? A questão de qualquer tipo de preconceito e tal, né? Dá pra colocar. Questão de violência urbana também. A questão de, por exemplo, cada vez mais. Como que fala, gente? A questão da presença, que ter segurança só pra elite brasileira, entende? Porque os pobres da periferia, né, estão realmente correm perigo. Agora as pessoas ricas não correm, entende? Mas isso não é bom, cara. Querendo ou não, a população como um todo está sendo prejudicada. Muita coisa. O resultado mais sublime da educação é a tolerância. Qualquer tema sobre intolerância, sobre preconceito, sobre discriminação. Homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado. Maravilhoso. Eu amo essa frase. Eu amo essa frase. Dá pra você pôr em qualquer tema relacionado à desigualdade social, à liberdade de expressão, a questão de manipulação do usuário. Que nem, por exemplo, no tema sobre manipulação da pessoa, né? Através dos meios de comunicação, foi o tema de 2018, se eu não me engano, foi 2018, coloca isso, entende? As pessoas nascem livres, mas encontram acorrentados. Questão de meios tecnológicos, internet, a questão da violência cibernética também, né? Muito bom. Jean-Jacques Rousseau, se vocês não entenderem, tá, gente? Filósofo. Eu amo essa frase, perfeita. Desculpa. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a política deve ser articulada pelos homens a fim de alcançar o equilíbrio social. Maravilhoso, gente. Qualquer tema, tipo assim, problema social que trazer, tem como o Estado intervir de alguma forma. E você pode ver, pode colocar, né, como um posicionamento, a falta de intervenção do Estado, a falta de prioridade do Estado na problemática. E você pode pôr essa área de conhecimento, tá? Muito bom. Outra, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Sensacional. Qualquer tema em relação à educação, qualquer tema que a conclusão você coloque algo na área educacional, né? Que foi a questão do... Ai, gente, quem falou? Paulo Freire. Eu coloquei só pedagogo aqui, mas é Paulo Freire, tá, gente? Essa frase. Temos que nos tornar a mudança que queremos ver, Mahatma Gandhi. Muito bom pra conclusão, tá? Pode colocar outras partes também, mas depende do tema, depende do que você tá falando, né? Tem que saber criar ponte com o seu texto. Que mais? Durkheim, com o fato social, né, que ele escreveu, dizia que o indivíduo é fruto do meio em que está inserido, né? Então é muito bom. Que nem Karl Marx, que fala que o ser humano é moldado pelo meio que ele habita, que ele vive, né? Por exemplo, em questões, temas de relação à violência e tal, qualquer tipo de violência, sabe? Se a pessoa vive num ambiente violento, consequentemente ela tende a ser uma pessoa violenta. É isso que ele tá falando aqui, tá? A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota sensacional. Qualquer tema em relação à violência, qualquer tema, qualquer preconceito, qualquer discriminação, violência urbana, qualquer coisa. Por exemplo, preconceito linguístico também é um tipo de violência. Querendo ou não, bullying é um tipo de violência, entende? A desigualdade de gênero, entende? Feminicídio, tipo assim, vários temas. A questão do índio, entende? Que o índio foi muito marginalizado, marginalização dos índios é um tipo de violência, dá pra citar, muito boa. Outra, segundo Aristóteles, a política deve ser utilizada. Essa frase aqui, gente, é de Jean-Paul Sartre, filósofo. Eu não tô falando porque no vídeo não ficar muito grande. Mas tá tudo escrito aqui, eu vou mandar foto pra vocês e se vocês não entenderem, me pede, tá? Segundo Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça e equilíbrio, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado. Maravilhoso! Eu amo isso aqui, tá? Tipo assim, a política é pra equilibrar a sociedade. Então, qualquer problema que existe é porque tá tendo um desequilíbrio na sociedade. Não dá pra pôr em tudo, gente. Maravilhoso. Vocês têm que ir pelo menos 3 frases assim, sabe? Pra fazer Enem, que é sucesso. Essa que eu falei já. O primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou nação. É porque é maravilhoso, dá pra pôr em qualquer conclusão, né? Então, sensacional, né? Então, coloquei algumas, mas tem muitas citações coringas, mandei um dicionário pra vocês de alusões, maravilhoso. Eu fiz o material pra vocês com mais de 100 citações, que tem muita citação. Então, estudem direitinho, decorem algumas, infelizmente, realmente tem que decorar e tal. Né? Tem muita que eu decorei em 2018, 2017, até hoje eu lembro. Então, tipo assim... questão de realmente prestar atenção direitinho e decorar, aprender o contexto, saber
executar na sua redação, relacionar com sua redação e ir. E, pô, vocês têm que ir preparados dessa forma, tá? Porque senão, complicado. Tem que ter área de conhecimento. Enfim, é isso, gente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.